Graças a Deus. Cumprimentamos toda a Igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo, como também os irmãos que estão nos assistindo através do canal da Igreja. Nós temos no grupo vários pedidos, no canal vários pedidos de oração, várias famílias enfermas, que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias, daqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, que Deus assim tenha misericórdia de cada um dos seus servos, como assim também de nós, para que não cheguemos também a enfermar, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos trazer uma palavra aos nossos amados irmãos, que se encontra no livro de Josué. Se a igreja puder nos acompanhar, é um texto conhecido, estaremos lendo apenas um versículo deste capítulo para a nossa rápida meditação. Josué, capítulo de número 24, o versículo de número 15. Josué, capítulo de número 24 e o versículo de número 15. Quero louvar a Deus pela vida da coordenação do Departamento de Família, pelo convite, que Deus assim a todos abençoe de forma poderosa. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Graças a Deus. Como falamos, o texto conhecido, o texto trata de uma renovação de aliança, uma renovação de compromisso, feita aqui através da congregação de Israel, por intermédio do seu líder, por intermédio de Josué, que faz esta convocação e esta renovação de aliança. E ele deixa bem claro que, independentemente da escolha que a congregação iria fazer, que o povo iria fazer, ele já tinha tomado a sua decisão. Por isso que ele diz: vocês escolherão, mas saibam de uma coisa, eu e a minha casa já decidimos, já escolhemos servir ao Senhor. Graças a Deus por isso. Diante deste versículo, diante deste texto, eu me lembro muito bem de Tiago, quando Tiago chama a nossa atenção e diz que o homem que tem a mente dividida, ele pode ter a certeza que ele não receberá nada de Deus, porque ele é uma pessoa instável, é uma pessoa que não tem instabilidade, que não tem segurança, que não tem firmeza. Diante desta afirmação de Josué, de servir ao Senhor, diante desta renovação de aliança que Josué propõe, que Josué faz, e diante do que Tiago nos alerta, nós queremos dar uma temática para essa rápida palavra. A temática seria tomando a decisão certa. Tomando a decisão certa. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, deixo bem claro que a Bíblia Sagrada ela é a nossa única regra de fé, não existe outra revelação, não existe outro livro, é a palavra de Deus. Então nós devemos guiar as nossas vidas, devemos basear as nossas vidas, assim como as nossas decisões, na palavra do Senhor nosso Deus. Aí fora, alguém diz que esse conselho fosse bom,
não se dava, se vendia. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós aprendemos um princípio importante: conselho é bom e Deus dá de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Temos a sua palavra, que é a nossa bússola, temos a sua palavra, que é o nosso guia, temos a sua palavra que nos orienta. É isso que Josué trata no capítulo de número 24, essa tomada de decisão, essa renovação de aliança que Josué propõe aqui neste texto, neste capítulo, com toda a casa de Israel. Ela não foi uma decisão tomada de qualquer forma, não foi uma decisão tomada no calor do momento, não foi uma decisão tomada sem se pensar, não, de maneira nenhuma. Para que Josué tomasse essa decisão, para que ele chegasse a essa conclusão, ele observou alguns princípios. É o que nós também devemos observar. Mais uma vez, relembro o texto que Tiago diz que aquele que tem mente dividida pode ter a certeza que não receberá nada do Senhor, porque ele é uma pessoa inconstante. Quando eu olho para este texto de Tiago, eu vejo que nesses dias que nós estamos vivendo, muitas famílias sem uma estabilidade, sem um rumo certo, sem uma direção certa. É como o Tiago também fala, é como uma pessoa que é levada, é como uma onda que é levada de um lado para o outro, dependendo aí do curso ou da direção do vento. Mas se nós queremos tomar uma decisão certa, se nós queremos tomar decisões assertivas, nós temos que tomá-las baseados na palavra do Senhor nosso Deus, através da oração. Nós temos famílias que não conseguem projetar nada. Nós temos esposas sofrendo porque os seus esposos têm mente dividida, são pessoas sem uma instabilidade. Nós temos esposos sofrendo porque a esposa ela não tem uma instabilidade, ela tem a mente dividida. Precisamos colocar os pés no chão, precisamos firmar os nossos pés em uma rocha, e esta rocha é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Tem família sofrendo porque o pai diz assim: hoje nós vamos para cá. Aí passa 2, 3, 4 meses para cá, não dá certo. Não, agora nós vamos para cá. Passa a esposa obediente, caladinha, orando a Deus, sofrendo às vezes, mas não querendo contrariar o esposo, aí fica indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Não cria raiz, não cria nem lodo, imagina raiz. Então vamos observar aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Passaremos alguns minutos só do horário, mas prometo ser breve. Para que nós tomemos uma decisão certa, nós precisamos levar em conta pelo menos 3 princípios. Nós temos que olhar para o passado, nós temos que levar em conta e olhar para o presente, e nós temos também que olhar para o futuro. Me entenderam? Para que nós tomemos uma decisão certa, nós precisamos olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Josué, quando reúne aqui a congregação de Israel para essa renovação de aliança, nós observamos aqui do versículo 1 até o versículo de número 13, nós observamos que Josué ele faz uma retrospectiva da história de Israel. Ele chama a atenção de Israel e começa assim, versículo de número 2: Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, olha só, passado, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naó, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses, mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã
e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, a Isaque dei Jacó, a Jacó Esaú, a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Aí ele diz: então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles, eu os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios, pois disso vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zipó, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram, lembrem-se, não foram a espada e o arco que eles deram a vitória. Foi assim que eles dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Então Josué faz uma retrospectiva, desde quando Abraão sai ali da terra de Ur dos caldeus, desde a chamada que Deus fizera ali a Abraão, para que ele saísse para uma terra que ele não conhecia, uma direção que ele não sabia, mas que confiasse unicamente na palavra do Senhor. Para que seja tomada uma decisão certa, precisamos levar em conta o passado, o presente, o futuro. Lembremos-nos de uma coisa: se chegamos até aqui, não foi pelos nossos próprios esforços ou pela nossa sabedoria. Lembrem-se de uma coisa: se você não glorificou a Deus ainda, observe isso daqui. As estatísticas mostram aí milhões de pessoas mortas por vários tipos de enfermidades, e principalmente agora por essa enfermidade do cão chamada Covid-19. Mas nós estamos aqui vivos para adorar, exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pastor, é o meu porte físico, pastor, é a minha boa alimentação. Não fora lido aqui pelo irmão Alex: se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Chegamos até aqui porque a forte mão do Senhor tem nos conduzido. Louvado seja Deus. Aleluia. Lembremos-nos, o esquecimento, ele é um dos grandes causadores de prejuízos em nossas tomadas de decisões. É um grande causador de prejuízo em nossas tomadas de decisões. Lembremos-nos de consultar a Deus, de olhar para tudo aquilo que Deus já realizou em nossas vidas, olhar para as bênçãos que Ele já realizou em nossas vidas, pelas vitórias que nós já alcançamos da parte do Senhor. É tempo de nós olharmos para os Salmos de número 103, não me foge a memória, e salmodiar como o salmista ali se expressa
em forma de poesia. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quais, pastor? Deixa refrescar a sua memória. É Ele quem perdoa os teus pecados. Oh, louvado seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Ele é quem perdoa os nossos pecados, que sara todas as nossas enfermidades. Louvado seja Deus. Para que tomemos uma decisão certa, precisamos olhar para o passado. Para que tomemos uma decisão certa, precisamos olhar para o presente. Para o presente. Vamos ler a partir do versículo de número 14, que nos diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Tomemos essa decisão. Como é que está a nossa casa, a nossa família? Como é que está a vida espiritual da nossa casa, a vida espiritual do nosso lar, a minha vida espiritual, a vida espiritual da minha esposa e dos meus filhos? Os seus filhos ainda estão debaixo do seu teto? É responsabilidade sua, sacerdote do lar, reunir toda a sua casa, toda a sua família. Pastor, eles saem cedo e chegam tarde, mas eles chegam, eles voltam. Espere-os voltar, sente com eles, leia a Bíblia, cante, ore, adore ao nome do Senhor nosso Deus com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Decidam hoje se querem continuar como estão, ou se vocês querem servir ao Deus de Israel. Mas saibam de uma coisa: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Para que seja tomada uma decisão certa, precisamos olhar para o passado, precisamos olhar para o presente e precisamos olhar para o futuro. A palavra do Senhor nos diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em outras palavras, as decisões que nós tomarmos hoje darão rumo para toda a nossa vida, darão direcionamento para toda a nossa vida. Versículo de número 25 ao versículo 27, depois que o povo olhou para o passado, fez uma retrospectiva, depois que eles entenderam que o negócio bom mesmo era servir a Deus, Josué mais uma vez fala das consequências dessa decisão, se elas forem assim quebradas. Diz: naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo, ele deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei, depois ergueu uma grande pedra sobre a grande árvore perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra você, caso sejam infiéis ao Deus, ou a
Deus. Para que uma decisão seja tomada certa, precisamos também olhar para o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Tenhamos a palavra de Deus como a nossa bússola. Tenhamos a palavra do Senhor como a nossa regra de fé. Tenhamos Deus em nossa vida. Oremos ao Senhor. Deus ainda fala conosco. Deus ainda nos orienta. Deus ainda fala com o seu povo. Então oremos a Deus antes de tomarmos quaisquer decisões que nós tomaremos em nossas vidas, sabendo de uma coisa: Deus, Ele vai nos orientar. E cuidado, Salmos de número 1 nos dá um alerta: bem-aventurado, mais do que feliz é o homem, é o varão que não anda seguindo os conselhos dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ouçamos, abramos os nossos ouvidos para escutarmos Deus falando conosco, para que tomemos a decisão certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus.